Essa fala do presidente Lula, né, ela estava sendo aguardada por muitos, principalmente boa parte dos seus eleitores, né, que consideram o que o Lula falou, né, que foi uma operação desastrada, que foi uma matança. Isso está sendo, inclusive, investigado. O Lula fazendo isso é um gesto político, é um gesto olhando 2026? E aí, por outro lado, como um presidente da República que tem uma responsabilidade, é o papel dele classificar e nomear essa operação no Rio de Janeiro? O papel do Lula é ser o mais transparente e claro possível com relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu super concordo com o Josias, né, sobre esses dois Lulas, e como eu também acho que o Lula está fazendo uma aposta, mas eu acrescentaria aí nesse cálculo político do Lula, que o Lula é sempre muito visionário politicamente. E óbvio, né, na semana passada era uma intensidade de informações, de pesquisa, e de fato o Lula recuou significativamente, ou minimamente segurou, analisando ali as pesquisas, como qualquer político faria para quem está olhando em 2026. Mas eu acho que essa aposta do Lula agora, essa mudança de tom, acho que mais do que falar para uma imprensa estrangeira e aí se sentir à vontade de fazer, porque isso aí faz pouca diferença, né? Porque a imprensa estrangeira está ali, mas a repercussão, ele sabe que a repercussão vai ser imediata nacionalmente. Eu acho que tem um fator importante, é que também com relação à operação, a poeira vai baixando, né? Essa intensidade, esse calor no qual nós estávamos na quarta-feira passada, você veja como estava o nosso ânimo aqui na quarta-feira, você veja que nós não tivemos outro assunto na quarta-feira, a única pauta foi essa do início ao fim, não só aqui, em todas, né, em todos os jornais, em toda a imprensa, tamanha a importância e esse impacto. E o governador muito seguro, né, muito ali, muito disposto, muito vitorioso, colhendo ali louros políticos da politização, da radicalização em cima desse tema. A sensação, a impressão que a gente vai tendo é que essa poeira vai baixando e, por um lado, o governador também vai tendo que entregar mais do que 121 mortes, porque a verdade é que o contexto no Complexo do Alemão não é diferente, a vida das pessoas não está mais fácil, elas não se sentem mais seguras, não existe nenhum indício de que o Comando Vermelho recebeu um baque, como diz o governador, no nível em que ele seja desarticulado. Na verdade, nada indica que o Comando Vermelho sequer foi desarticulado, e a gente sabe que isso não vai ser feito com uma operação, a gente sabe que isso é fruto de um processo, mas o governador vai ser exigido por mais, entendeu? Não, não, nada se resolve só com 121 mortes que vêm no rastro de toda a sua posição, de todas as suas declarações. Se por um lado a direita vai atacando a partir dessa fala do Lula que ele não se solidariza com a família dos policiais, o governador é o governador de estado, a mãe dos criminosos que foram assassinados não é criminosa. Então, também não existe uma solidariedade, um respeito com relação às famílias que perderam os seus parentes, ou filhos, ou pais, ou irmãos, ou etc. As famílias continuam completamente perdidas e desassistidas em termos de informação, em termos de acesso. Até hoje, uma semana depois, o IML ainda é um caos de famílias que continuam sem um acesso significativo. Na semana passada, era um desrespeito, um desprezo total às famílias, eram organizações de direitos humanos e movimentos, né, mutirões, é isso que eu queria dizer, e mutirões que providenciaram comida, água para as famílias que ficaram quase 24 horas sem ter um acesso, tentando ter uma entrada, quase sendo tratadas como bandidas também, sendo absolutamente hostilizadas. Então, tem muita coisa em torno dessa operação que só 121 mortes não responde. Então, o Lula também sente que essa poeira vai baixando, a pressão também vai aumentando por resultados, o DOCA não está preso, o Comando Vermelho não está desarticulado, precisa ter outras formas de indicar que esse baque ele vai fazer um efeito significativo na comunidade, porque se a única inteligência que o governo do estado tem são operações nesse níveis, com essa quantidade de mortes,
Então, acho que o Lula também vai sentindo que ele começa a ganhar segurança para fazer uma contraposição importante. Então, ele tem uma proposta, né? Ele tem a PEC da segurança, ele tem a carbono oculto, ele tem ali um lastro de algo que pode ser tentado, que pode ser feito de uma maneira diferente, né? Que pode contribuir significativamente para esse debate. Não é a única resposta, não é toda a resposta, porque eu acho que ninguém tem toda a resposta, é um somatório de forças, e isso é uma coisa importante, né, de ser dita, mas eu acho que ele vai sentindo que ele vai ganhando condições de mostrar. Agora, como disse o Josias, obviamente ele tem de mostrar. A denúncia já está sendo feita pelo Movimento de Direitos Humanos, pelo eleitorado do Lula, parlamentares governistas ou aliados ao governo, e é importante que o presidente se posicione, claro, é importante que ele se posicione, mas também é importante que ele mostre que, de fato, ele está comprometido com formas diferentes de fazer e que elas são muito mais eficientes e muito menos letais para a população e para a comunidade do que o governo do Rio de Janeiro tem mostrado até agora.